Essa é Andy Sachs. E o que ela representa para a maioria das mulheres vai te surpreender. Bom, pelo menos para as mulheres de uma classe social específica, aquela mulher que está no mercado de trabalho. Hoje eu vou mostrar para vocês como O Diabo Veste Prada revolucionou a representação das mulheres no cinema. Primeiro, um pouco de contexto para vocês não ficarem perdidos. Andrea Sachs é uma personagem que foi criada pela escritora Lauren Weisberg no livro O Diabo Veste Prada. Livro baseado na sua própria experiência como assistente da Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue. Quem é das modas que nem eu conhece a Anna Wintour, né? Então a referência é muito clara. Miranda Priestley é Anna Wintour e Lauren é Andy Sachs. Mas quem colocou Andy no nosso imaginário coletivo foi Aline Brosh McKenna, a roteirista que adaptou o livro da Lauren para o cinema. E eu sei que você nunca ouviu falar nessa mulher, e eu também não, até começar a pesquisar para esse vídeo. Ela escreveu o roteiro de vários outros filmes e séries em Hollywood, como por exemplo Crazy Ex-Girlfriend, Vestida para Casar e até Cruella, aquele novo lá da Disney. Então provavelmente você assistiu a algum desses filmes. Todos esses filmes têm uma coisa em comum, e eu posso falar mais sobre os outros filmes também. Eles foram escritos pela mesma roteirista, claro, mas ela usou como base uma estrutura narrativa até então muito pouco utilizada. E para você entender o que a Andy Sachs representa para a mulher moderna, eu vou ter que te explicar essa estrutura narrativa que é a jornada da heroína criada por Maureen Murdock. Maureen Murdock é uma psicoterapeuta junguiana que estuda mitologias antigas e memória coletiva. Ela já deu aula em universidades lá na Califórnia e foi diretora de um mestrado em psicologia. Ela criou a Jornada da Heroína em resposta a Joseph Campbell, e você talvez não saiba quem é esse cara, mas tenho certeza absoluta que já assistiu muitos filmes que foram baseados em sua teoria, como por exemplo Harry Potter, qualquer filme da Marvel, Titanic e até o novo filme da Greta Gerwig, Barbie. E eu quero falar mais sobre ele em outro vídeo. Ele estruturou o que a gente conhece de a jornada do herói a partir de mitologias antigas, e a primeira vez que eu tive contato com o monomito, que é como ele chama a jornada do herói, foi na minha especialização em branding, muitos anos atrás. E eu posso afirmar com toda certeza que a maioria dos conteúdos audiovisuais que a gente assiste, que a gente consome na televisão, no Instagram, no YouTube, são baseados nessa teoria. E o problema para Murdock era que a jornada do herói era uma jornada essencialmente masculina, com protagonistas masculinos. E Barbie é um filme super novo, está quebrando esse padrão, mas eu vou falar disso depois. E o curioso é que ela entrevistou o Joseph Campbell e perguntou pra ele se as mulheres tinham uma jornada própria. E ele, na maior cara de pau, respondeu que não, que ideais femininos eram aquilo que os heróis buscavam alcançar. Mas naquela época, a Maureen, ela já tinha pensado na sua jornada da heroína. Ela fez uma pesquisa extensa, tanto nos mitos antigos, né, das mitologias antigas, assim como Joseph Campbell, e também analisou suas próprias pacientes em consultório. Então, é uma jornada da mulher real. Ela chegou a uma conclusão: mulheres, principalmente aquelas de sucesso, passavam sim por uma jornada semelhante entre si. Então elas viviam praticamente a mesma coisa. E em 1990, ela lançou pela primeira vez seu livro sobre a jornada da heroína. E mais de 10 anos depois, Aline Brosh McKenna começou a usar essa teoria como estrutura para seus roteiros. E é aqui que a gente volta para O Diabo Veste Prada e as questões da mulher moderna. Andy Sachs é a representação da mulher em busca de sucesso, como a Maureen Murdock nos apresentou em 10 passos.
Só avisando que a partir de agora o vídeo vai conter spoilers, porque nós vamos analisar as ações de Andy. O primeiro passo dessa jornada é a separação do feminino. E aí a gente se pergunta, quem é Andy Sachs? Ela é aquela mulher que acredita que ideais femininos não a representam. Ela é diferente das outras mulheres. Faz questão de dizer que não entende nada de moda e afirma não se importar com suas roupas. Nesse estágio, ela vive a primeira parte da jornada da heroína, que é a separação do feminino. Tanto que, quando vemos alguém de sua família, vemos o pai e não a mãe. Ela aceita um emprego em um lugar que ela não leva a sério, mas depois ela percebe que aquele é o mundo que ela tem que estar se quiser alcançar seus ideais masculinos de sucesso. O segundo passo é a identificação com o masculino e a conquista de aliados. Olha que curioso, apesar de existir essa separação com o feminino, a identificação com o masculino só acontece quando ela começa a se espelhar em Miranda Priestly. E aqui nós temos uma mulher representando valores masculinos. Ela é exigente, ela é arrogante, ela é perfeccionista, além de ser uma profissional excelente. Crédito que os homens acabam levando, né? A gente sabe disso. Ela é a chefe e está em uma situação de grande poder. Ela usa esse poder para pressionar seus funcionários e, como Andy disse, Miranda age dessa forma porque foi o modo como ela encontrou de ser respeitada em um mundo masculino. E a narrativa deixa claro que o mercado da moda é uma indústria milionária e, consequentemente, masculina. Nós conhecemos o presidente da empresa em um momento. É um homem franzino e é ele que realmente detém todo o dinheiro e o poder. Meryl Streep disse que usou como referências grandes diretores do cinema como Clint Eastwood. Miranda Priestly representa o masculino, mas ela não consegue ser a representação por completo, porque continua sendo uma mulher. E nos poucos momentos de fragilidade e vulnerabilidade, vemos como isso a afeta, principalmente pelo modo como a mídia retrata ela como uma grande bruxa. E aí que entra o questionamento do filme. Se ela fosse homem, a mídia seria tão dura em relação a esses divórcios? Eu acho que não. E você, o que você acha? Nessa segunda etapa, nossa heroína também conquista aliados e o mais representativo deles é Nigel, que pra mim é o melhor personagem, que dá a ela seu primeiro par de Jimmy Choo's. Nigel e Andy criam uma relação de amizade e ele é o maior incentivador dela ao longo de todo o filme. E é uma atitude da Miranda em relação a ele, lá no final do filme a gente vai chegar lá, que faz Andy mudar seu pensamento em relação às suas próprias atitudes e escolhas. Como eu já disse, vamos falar sobre isso mais pra frente. O passo 3 da jornada de Andy é o caminho de provas. A narrativa do filme se congela nesse passo, nessa etapa, por uns 30 minutos, e eu acho que é a etapa, que é o passo que tem mais cenas no filme. A gente vê que trabalhar para Miranda não é fácil. O mundo da moda não era tão fútil quanto o Andy pensava que era. Exigia muito trabalho duro de toda a equipe. E Miranda, com sua síndrome de perfeição, e a gente pode falar sobre essa síndrome de perfeição da Miranda em outro vídeo, exigia que todos fossem meticulosos como ela. O que vemos aqui são casacos jogados na mesa, celular da Andy tocando sem parar, respostas muito mal educadas e terror psicológico. Até um discurso sobre o mercado da moda que mudou a nossa visão sobre esse universo para sempre. A gente passou a ver a moda com outros olhos depois desse discurso. É aqui que Andy muda e decide que vai se dedicar muito a esse emprego. Ela comprou a ideia de que trabalhar muito é o seu ticket para o sucesso na carreira. Afinal, quem passava um ano com Miranda conseguia vaga em qualquer outra revista. Não era o trabalho que ela sonhava, mas ela viu como uma grande
oportunidade. Ela também percebeu o valor da revista Runway por conta do discurso apaixonado de Nigel. Tem muitos discursos apaixonados nesse filme, né? São monólogos aí que aprofundam muito a narrativa. E com esses monólogos a gente vê que O Diabo Veste Prada não é apenas um filme fútil sobre moda. Aqui, Andy passa pela sua grande mudança, se tornando a mulher que ela mesma zombava em conversas com seus amigos e o namorado Nate. O quarto passo se chama A Dádiva Ilusória do Sucesso. O nome já diz tudo, né? Nesse passo da jornada, Andy começa a sentir o gostinho do sucesso. Ela se destaca aos olhos de Miranda. Gosto muito da cena onde Miranda pede uma série de coisas pra Andy e ela já tinha tudo resolvido. A cena onde ela conhece Christian Thompson, o famoso jornalista que ela era muito fã, também é representativa aqui pra esse passo. Porque Andy tem certeza de que seu emprego pode abrir portas pra ela no futuro. Ele era meio escroto, né? O Christian era meio escroto, né? E quando ela diz o que faz pra ele zomba. O interessante nessa cena é que por mais que ela tenha acesso aos lugares certos, ela ainda não tem um emprego que julga respeitável. Além disso, as coisas são uma grande montanha-russa no trabalho. Andy está deixando de lado seu relacionamento amoroso e suas amizades. Gente, o Nate não é nem um pouco compreensível e eu não acho que ele era um parceiro tóxico como muita gente fala. Eu só acho ele era muito imaturo ao lidar com as escolhas dela. Ele viu ela mudando e não conseguiu aceitar essa grande mudança de valores e de personalidade. Inclusive, tem uma cena onde Nigel diz para Andy que se a vida profissional vai bem, a emocional não. Tem dois pontos altos nessa parte da jornada. A primeira é quando Andy consegue o manuscrito do último livro do Harry Potter para as filhas de Miranda. E a segunda é quando ela vai até o evento beneficente e se destaca em relação a Emily. Ela se destaca aos olhos da Miranda, né? Nossa heroína finalmente alcançou o tão sonhado sucesso no seu emprego. O quinto passo dessa jornada é o despertar para a morte. Muito dramático esse nome, né? Mas é aqui que tudo sai dos trilhos. É quando as pessoas começam a avisar que ela está atropelando seus valores e suas vontades. Miranda escolhe Andy para ir para Paris, mesmo com toda a preparação de Emily, que queria muito estar nessa viagem. Ela estava se preparando muito para isso, né? E Miranda deixa claro que quem tem que avisar Emily é Andy. Ela tem que escolher fazer essa viagem. Emily acaba se machucando e ela conta o que tinha para contar no hospital, vê aquela confusão e Emily diz a mesma coisa Nate estava dizendo para ela. Ela tem escolha. Ela poderia dizer não. E talvez a antiga Andy diria esse não, porque ela sabia da importância disso para a sua colega de trabalho. Mas ela aceita, porque ela está sentindo aí o gostinho do sucesso. E ela gosta do trabalho. Ela gosta de ser reconhecida por Miranda. É quase como um grande desafio para ela, né? Ser a melhor no que ela faz. Além disso, a amiga dela, a Lily, pega ela flertando com Christian Thompson. Ela briga com o Nate na mesma noite, porque ele descobre que ela vai para Paris e não contou pra ele. Enfim, as relações que ela tinha estão ruindo aos poucos. Na verdade, estão ruindo por completo aqui, né? Uma parte dela está morrendo e ela começou a perceber. O sexto passo dessa jornada, a iniciação e descida para a deusa. Eu sei que esses nomes são meio hippies, né? Mas assim, se olharmos de uma maneira lógica, e eu sempre olho as coisas de uma maneira lógica e prática, esse é o momento onde Andy começa a refletir sobre suas escolhas e inicia esse processo de retorno a si mesmo. Muito mais bonito, né? Ela ainda sente o gosto do sucesso, afinal, ela está em Paris. Gente, quem não sente o gosto do sucesso em Paris na semana de moda, né? Que existe aí um sentimento de exclusividade e importância muito grande para quem está ali, né? Ela está no melhor hotel, com as melhores roupas, comendo as melhores comidas e vai sair em um encontro, em um date com seu escritor preferido. Mas a vida não é tudo isso, né? E ela começa a perceber que as forças que comandam esse sonho, esse universo de luxo e poder, né?
Primeiro tem a cena do divórcio de Miranda, que eu já falei, mas essa cena é muito impactante, né? E ela deu a entender que estava se separando por conta do trabalho. E aqui podemos analisar de duas formas. A primeira é: homens que trabalham muito são acolhidos por suas esposas e mulheres que trabalham muito são rejeitadas por seus maridos. Por mais que o tempo das donas de casa já tenha passado há muito tempo, né, gente? Depois, mulheres que agem como homens em relação ao trabalho e à vida, no geral, ainda são muito julgadas. A segunda forma de olhar é que esse modo de trabalhar é muito tóxico, tanto para homens quanto para as mulheres. Vemos também que os passos se sobrepõem, né? Andy ainda experimenta o gosto do sucesso, mas ao mesmo tempo a narrativa vai se encaminhando para uma grande queda. Andy e Nigel comemoram o sucesso dele, que depois de 18 anos trabalhando pela revista, vai ter uma vida em um trabalho que vai dar muito dinheiro para ele e uma certa liberdade, já que ele vai se tornar sócio de uma marca, que foi Miranda que indicou ele. Mas esse sonho termina pelas mãos da própria Miranda, que trai Nigel para não perder o seu posto na revista. Nesse meio tempo, Andy finalmente descobre o escroto que Christian Thompson é. Demorou pra ela descobrir, mas ela descobriu, né? Porque ele está tramando contra Miranda junto com a Jacqueline Follet, a mulher que seria a nova diretora da Runway americana. Andy está tão envolvida com seu trabalho e com Miranda que continua defendendo a chefe. Inclusive, faz um discurso, eu já falei desse discurso, muito bom sobre a diferença dada entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O sétimo passo é o anseio urgente de reconexão com o feminino. E podemos dizer que é muito mais do que se reconectar com moldes femininos, porque vemos Andy se reconectando consigo mesma, com os seus antigos valores, com o seu passado. Na conversa que ela tem com Miranda após o evento, elas conversam sobre como Miranda tinha traído Nigel e Miranda rebateu dizendo que ela tinha feito a mesma coisa com Emily. Andy percebe então que não quer seguir os passos de Miranda, ela não quer trair os seus colegas para subir na carreira e não quer deixar os seus valores de lado. E ela foge de Miranda, joga o celular na fonte, ela finalmente está livre da Miranda e de seu trabalho. O filme já está nos seus últimos minutos, né? Os próximos passos são representados de maneira bem curta. São pequenas metáforas para completar a narrativa, para fechar o arco, né, dessa personagem, como Maureen Murdock pensou mais de 10 anos atrás. O oitavo passo da jornada é a cura da ruptura mãe e filha. Vemos Andy se curando com o próprio passado. Ela retorna ao ponto de partida e quem representa essa Andy do passado é o seu ex Nate. Quando eles se encontram na cafeteria, vemos Andy fazendo as pazes com tudo aquilo que ela deixou para trás. Além disso, ela passou por uma entrevista de emprego que está mais próximo do que ela acredita para si mesma. O nono passo da jornada é a cura do masculino ferido. O legal é que o masculino ferido é representado pela Emily, enquanto Nate representa a sua vida antes do emprego na revista. Emily representa sua vida mais masculina na revista e para curar esse passado, ela dá as roupas que ganhou em Paris para Emily. O décimo e último passo dessa jornada é a integração entre o masculino com o feminino. É uma cena bem pequena, mas muito representativa, logo no final do filme, onde mostra Andy se encontrando com Miranda e de longe a Andy sorri, mas Miranda não responde o sorriso para ela. E Andy não se importa com isso, ela segue a sua vida feliz, tranquila, com os aprendizados que teve com Miranda. E se você reparar no que Andy está vestida, vemos que ela não é mais a pessoa que conhecemos no início do filme, mas também não é aquela mulher vestindo roupas de marca, roupas de grife do período que ela trabalhava na revista. Ela mudou e essa jornada transformou ela em uma nova pessoa. Andy representa a mulher moderna que se desdobra em um mercado de trabalho essencialmente masculino, tentando
encontrar aí um espaço para que ela possa se firmar e ter um bom emprego, uma boa vida e ser respeitada. Como eu disse, Maureen Murdock pensou nisso em consultório e podemos ver que muitas dessas mulheres são privilegiadas, né? Elas estudaram e estiveram ao lado de muitas pessoas poderosas. Como a gente vai transpor esses passos, essa estrutura narrativa para as nossas histórias e para a nossa vida? Grande mistério. Mas eu acredito que hoje um dos grandes temas desse filme é o ambiente de trabalho tóxico, né? Vemos muitos personagens dando a vida por uma empresa, por uma ocupação, e hoje, depois de 17 anos de filme, sim, estamos discutindo esse modo abusivo de trabalhar. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Ficamos então com a mulher moderna que está tentando se estabelecer em um mundo machista e misógino e que tem que jogar o jogo desses homens. Terminamos o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve, que isso ajuda muito no engajamento, tá bom? Beijo, gente. Até mais.